Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. GTW Empreendimentos. Tradição, qualidade e confiança. O Tuca Viegas convida de hoje conversa com o professor, cientista político e economista Wellington Duarte. Nós vamos conversar sobre como está o Afeganistão hoje. O que aconteceu para essa retomada do governo do Afeganistão por parte do Talibã. O Wellington é um estudioso do assunto e vai conversar com a gente. Wellington, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua disponibilidade. É uma honra para a gente estar te recebendo aqui no Tuca Viegas Convida. E eu queria começar com uma pergunta: por que essa retomada, né? O que aconteceu para essa retomada do Talibã? Porque não é uma coisa assim, buf, né? Não é uma mágica, né? O que aconteceu para essa retomada do Talibã no governo do Afeganistão? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, Tuca. Na verdade, as pessoas veem o que jornalisticamente, eu não sou jornalista, então me perdoe se eu estiver cometendo algum impropério, o que traz audiência. Então, as grandes redes colocam reportagens curtas e acentuando o que de fato aconteceu no Afeganistão entre 1996 e 2001, que foi um governo extremamente radical do Talibã, né? Então, a primeira imagem que você tem agora do Talibã chegando a Cabul, e é a terceira vez que Cabul é cercada em pouco mais de 30 anos, aí você já tem aquela imagem do Talibã de 1996, que foi expulso do poder pelos Estados Unidos em 2001. Ponto. Na verdade, é muito mais complexo do que isso. É preciso entender, por exemplo, que o Talibã não é uma milícia de pessoas maltrapilhos correndo com umas pedras na mão. Vocês podem ver que o armamento dele é extremamente moderno. Então ele não é uma força de insanos religiosos. Tem um suporte por trás disso. E como eu já venho observando há algum tempo, esse suporte material, propagandístico e de inteligência vem do Paquistão, que é o principal aliado dos Estados Unidos na região. Vem do Paquistão, vem do Catar. É bom que as pessoas saibam que existe um escritório, tipo embaixada, do Talibã no Catar. E os catares apoiam. O Catar tem petróleo para dar com pau, como se diz aí, né? Muito Então os dinheiro, catares, né? e muito dinheiro, os catares apoiam ostensivamente o, o Talibã, quase aliado dos Estados Unidos. Por quê? Porque os talibãs, eles são sunitas, né? E os sunitas da linha deles lá no Afeganistão segue a linha do muçulmano lá da Arábia Saudita. Então eles são muito próximos, eles estão muito interligados ali. Então a Arábia Saudita, desde o começo, desde em 1994 já, foi um dos elementos que forneceram armamentos e logística para o Talibã. E agora, Tuca, tem um outro elemento que as pessoas estão discutindo e debatendo sobre ele, que é a Turquia. Pasme, a Turquia também é aliada dos Estados Unidos e membro da OTAN, também forneceu e fornece apoio político e logístico ao Talibã. Portanto, quando a gente vai falar em Talibã hoje em dia, não é aquele Mullah Omar, que era um sujeito que ninguém nem sabia que existia, só teve uma fotografia, que era um cara pobre, nasceu lá nas regiões mais pobres do Afeganistão e que só foi alçado ao poder porque havia uma guerra tremenda. A gente é bom anotar o seguinte, desculpa eu estar me estendendo, mas para você puxar o fio Não, da meada para entender isso. você fica à vontade. E é super importante porque você está dando subsídio até para entender a coisa, senão fica solto, É, senão fica uma é, manchete, como você mesmo disse. Não pode. isso. Porque, Tuca, como se sabe, houve uma guerra entre 79 e 1992 no Afeganistão. Né? E a guerra, havia a presença de tropas soviéticas no Afeganistão. Os Estados Unidos e o Paquistão e a Arábia Saudita financiaram vários grupos guerrilheiros, todos eles fundamentalistas, é bom que se diga isso. Inclusive o primeiro líder do Talibã, o Mohammed Omar, Mullah Omar, ele participou dessa guerra, nesses grupos guerrilheiros, inclusive perdendo o olho, foi lá que ele perdeu o olho. Né? E em 1992, quando o regime pró-Rússia cai,
quem assume são fundamentalistas que passam a brigar entre si. Então, de 92 a 96, há uma guerra devastadora. Cabul foi destruída nessa guerra, né? E eram grupos fundamentalistas brigando entre si, pelo controle da rede. Cabul é a maior cidade do Afeganistão, né? Bem maior do que a segunda cidade, que é Kandahar, que é o do Talibã. E a situação ficou de tal forma insustentável que aí, o que é o Talibã? O Talibã ele surge. Talibã, primeiro, a gente tem que entender que significa estudante em pashto, que é a língua local lá do maior grupo tribal. Outra coisa que a gente tem que saber: o Afeganistão não é como o Brasil, que é uma certa homogeneidade. Lá são várias etnias, e duas delas, as principais, a Pashtun e a Hazara, são as que têm quase 80% das etnias, e o Pashtun é o principal. Sempre foi, inclusive, o começo do Afeganistão é a partir dessa etnia tribal. E desse setor, em 94, surge o Talibã, que criou as chamadas madraças. Elas são escolas do Islã muito peculiares, né, porque os alunos trabalham tipo Torá, lendo e decorando, e são dedicados aos setores mais radicais do Islã. Essas madraças, o Mullah Omar, né, o estudioso do Islã, né, significa estudioso do Islã, abriu uma escola e em pouco tempo recebeu 15 mil alunos. Desses 15 mil alunos eram refugiados que estavam no Paquistão. E dentro desses 15 mil alunos vieram forças de segurança do Paquistão para ajudar a desenvolver esse grupo dos estudantes do Islã, que passou a ser denominado Talibã, que, aliás, Tuca, o nome é Estado Islâmico do Afeganistão, não é Talibã. O nome do grupo que foi criado foi esse. Talibã, eles se apropriaram porque é estudante. O cara dos estudantes são muito radicais, o Talibã. Então, veja, a partir daí, realmente, o Talibã, os chefes guerreiros, que a gente chama, né? São generais que têm 10, 20 mil soldados sob seu comando. Agora mesmo, como arrastou um grande general, um bigodão horroroso que ele tem, com sua tropa, ele fugiu exatamente para o Uzbequistão, que ele é uzbeque, pegou sua tropinha, viu que o negócio já estava degringolado e foi embora para o Uzbequistão. Ninguém sabe quantos homens deles conseguiu atravessar as fronteiras. Então, esses generais, esses chefes militares deram suporte, dois deles, muito fortes, deram suporte ao Talibã, que rapidamente recebeu dinheiro e poder, e a partir daí vem o que a gente conhece, que foi a aliança, a aproximação do Talibã com Osama Bin Laden. É bom que se diga que o Osama Bin Laden, um príncipe saudita, bilionário, foi treinado também nos campos de guerrilheiros na década de 80, recebeu grana dos Estados Unidos para isso, depois com os Estados Unidos, com a família, vai para o Afeganistão e lá recebe o abraço caloroso do Mullah Omar. Mas por que ele recebeu esse abraço tão caloroso? Porque ele tinha bilhões e bilhões de dólares para comprar armamentos para o Talibã. E foi assim que o Talibã se manteve no poder, chegou a conquistar 90% do território entre 1996 e 2001, mas, para azar do Mullah Omar e do Talibã, o Osama Bin Laden queria uma revolução mundial. Enquanto o Talibã tem uma questão mais nacional, o Osama Bin Laden queria ir ver aquele 11 de setembro que teve aquela mortandade nos Estados Unidos, e aí o Bush não contou conversa, foi lá e a maior máquina militar do planeta, o Talibã é covardia, né? Foi Doido embora, para usar, o Talibã. Doido para usar. E louco para usar. Exatamente. Só que tem um detalhe, né, que a gente sabe. Dos 17 terroristas, 14 eram sauditas, né? E nunca ficou muito bem esclarecida a participação da Arábia Saudita nisso. Mas, enfim, são fofocas, eu não quero fofocar aqui contra os sauditas. O fato é que o Talibã ele não sumiu. Nós estamos falando de um país grande, montanhoso, e não é fácil. O Afeganistão não é como o Rio Grande do Norte, que é mais plano, não é como Brasília. Tá? É cheio de vales, ali é no Himalaia, né? Perto do Himalaia. Grande parte das lideranças e dos soldados talibãs foram para o Paquistão, aliado dos Estados Unidos. E, novamente,
paquistaneses. Que coisa maluca, né? O maior aliado dos Estados Unidos protegendo o seu maior inimigo. E foi assim que se consumou a ocupação americana. Aí, Tuca, eu já vou me carregando para... Por quê? Quando o Talibã caiu, houve um acordo sem a presença de nenhum afegão lá em Bonn, na Alemanha, que foi criado a democracia afegã. Os Estados Unidos criou a democracia afegã. Como Bom, né? sempre, né? Vai E a lá, democracia dos outros é bom demais, né? eu vou aqui criar a democracia do Afeganistão. Quem é que a gente vai colocar no poder? Ah, a gente precisa de um cara legal. Ah, então já sei. Vamos colocar um cara que mora nos Estados Unidos, que trabalha com a gente há muito tempo, chamado Hamid Karzai. E aí eu que o cara diferente dos talibãs, com aqueles turbantes, aquela coisa, aquele olhar, aquelas barbas. Aí o Hamid Karzai, bem ocidental, bem quisto, nos salões, né, da Europa, assumiu o governo provisório em 2003, 2004, foi eleito presidente e ficou 10 anos no poder. E quem foi eleito em seguida? Um funcionário do Banco Mundial. Esse que fugiu agora. Cara, não tem como dar certo isso. Ao mesmo tempo, não tem como. Os Estados Unidos esqueceram que tem várias tribos no Afeganistão e o treinamento militar deles gastaram uma fortuna lá. Uns dizem que foi 3 trilhões de dólares, outros diminuiu um pouco para mas foi uma fortuna, né, para montar o exército do zero. Agora você vai montar um exército do zero num país que estava sem exército e que cada general desses tem uma milícia. Você acha que esses generais vão se submeter à lógica dos norte-americanos? Vão pegar. E aí é uma opinião minha, pessoal. Durante esse tempo, o Talibã continuou como guerra de guerrilhas, ele não desapareceu, né? E posteriormente, com a crise econômica permanente no Afeganistão, porque a gente vê o seguinte, sabe? Desculpe tu. A gente olha para a televisão e vê o quê? Está super bem Cabo. explicado. Só às vezes, eu quero só que você preste atenção, que às vezes está dando a internet está oscilando, aí quando dá uma travadinha para você só repetir, para não ficar... Mas está perfeito, sua explicação está excelente, pô. Eu estou entendendo, pô. Eu vou ficar expert aqui no Afeganistão, pô, Talibã. Eu acho tudo massa. Veja, aí a gente tem que olhar para o Afeganistão. Quem é o Afeganistão? O Afeganistão é 70%. Então, tem os 2 grandes centros urbanos, Cabul e Kandahar, campo. Então, o controle dos Estados Unidos era no campo. Aliás, nas grandes cidades. Você, quando olhar, o Afeganistão, aí via Cabul, cidade moderna, europeizada, embora, e aí vem uma coisa, continuou a lei Sharia, ela não mudou. Esse governo fantoche que tinha aí, ele não tirou a lei islâmica, viu? Porque às vezes a gente diz, olha, o Talibã vai aplicar a Sharia. Mas a interpretação da Sharia é diversa, é como o cristianismo, né? Tem interpretações diversas. E o bem-estar que se viu nesses 20 anos foi basicamente nas zonas urbanas. As zonas rurais, meu amigo, era uma miséria total. Tanto é que boa parte dos agricultores passou a se dedicar ao cultivo da papoula. Daí cresceu, durante a ocupação militar americana, a produção do ópio decuplicou em 10 anos. Então, e os talibãs aproveitaram, porque ninguém é besta, né? E passaram a cobrar impostos desses agricultores. Então, boa parte da fonte de renda dos talibãs vinha da exploração da papoula, e eu, inclusive, vi entrevista de líderes talibãs dizendo o seguinte: bom, ninguém aqui consome ópio. A gente executa. Enfim, o que acontece é que chegou-se ao impasse. E chegou-se a esse impasse. E as considerações finais desse impasse é que o Trump fez um acordo com os talibãs em outubro do ano passado, passou em todo canto. Qual era o acordo de Trump? Vamos tirar os soldados agora, Talibã.
se comporte direitinho, deixa a gente tomar conta das cidades, e aí a gente deixa você em paz. O Talibã disse, perfeito, você aperta aqui, toca a mão. Ora, se eu sou um exército que vê que o outro exército só tem número, tinha 300 mil soldados afegãos. E cadê esses 300 mil soldados? E o mais hilário, ou trágico, no caso é trágico, foi uma entrevista em julho agora do Biden. Uma entrevista em que eu assisti a entrevista que é pouco aberto. A jornalista perguntou, mas como é que está a situação no Afeganistão? Tranquila. Nós não vamos abandonar o Afeganistão. Nós temos força suficiente para derrotar os talibãs. Em 2 semanas o Talibã conquistou o poder. Então, houve alguma coisa no meio do caminho. De fato, o cara diz, houve um acordo dos Estados Unidos com o Talibã para sair de lá sem matar muita gente. Eu acho que houve um acordo, não necessariamente com os Estados Unidos, mas o Paquistão, o Catar, a Arábia Saudita e a Turquia provavelmente interviram para evitar um banho de sangue. Porque se o Talibã entra em Cabul, do jeito que ele entrou em 1996, ia ser um banho de sangue. Ia ser um banho de sangue. Tanto é que o Talibã parou na porta de Cabul e disse, olha galera, é o seguinte, vamos chegar aí, mas vamos chegar todo mundo bem, todo mundo com as asinhas de anjo, né? Que lá não tem anjo, mas todo mundo agora é santo, ninguém vai... Inclusive começou a distribuir alvarás de anistia em todos os lugares que eles tinham tomado o poder. E aí houve uma transição pacífica. Transição pacífica, o presidente fugindo, feito um louco, está lá no Turcomenistão agora. E os talibãs ocuparam, todos bem vestidos, agora diferente. Porque se você pegar as imagens de 96 e pegar as imagens de agora, você verá a diferença. Em 96, eram os tanques entrando em Cabul, os caras dando tiro para cima, agora todo mundo cordeiro e pacífico. Por quê? Tranquilo, já sabe o que está fazendo, né? Tudo organizado. Lembre-se que semanas atrás um enviado do Talibã foi conversar com o governo chinês, né? Que só tem 37 quilômetros de fronteira, mas que tem interesses ali naquela região que é muito rica, né? Principalmente em gás. Então não tem ninguém bobo nessa história. A gente imaginar que o Talibã é um bando de louco, não é. Agora, o que você tocou, eu acho importante, quando você me chamou para conversar, a questão dos direitos dos individuais. Aí, meu caro, eu vou... não sou cético, mas eu preciso esperar. A Rússia está esperando, inclusive. A Rússia declarou hoje que vai aguardar para ver se o discurso do Talibã... Eu vi a entrevista coletiva hoje do Talibã. O porta-voz dizendo, não, aqui as mulheres serão tratadas... de acordo com a lei islâmica. Aí a gente fica com a pulguinha atrás da orelha. Que lei islâmica? Que interpretação? Qual é a interpretação, né? Não, tudo bem, elas vão ser tratadas igualmente, de igual para igual, de acordo com a lei islâmica. Então, os russos preferiram dizer, vamos aguardar, né? Vamos ver por outro lado, todos estão assim agora, aguardando. Angela Merkel, o próprio Biden, olha, mera bravata, depois, não, a gente pode até reconhecer e tal. Mas o Biden foi, eu acho que foi decepcionante, né? Porque tudo bem que já se sabia o posicionamento de muitas coisas, mas pensou que ele disse uma coisa e 45 dias depois estava totalmente diferente do que ele disse. Eu acho, sabe, Tuca, que a gente ainda vai descobrir o que houve. Até para aquela coisa da história. Teve algum acordão por aí, né? Teve alguma coisa que a gente não sabe, né? A gente algum só tratoraço aí da... Teve, porque um exército de 300 mil homens não se desmancha. Exatamente. Assim, de uma hora para outra. Agora, veja, questão dos direitos individuais. Olha, é muito difícil falar nisso, porque realmente as mulheres são de acordo com as tradições islâmicas, elas têm um tratamento específico. Que aqui no Ocidente, a gente considera muito ruim. Mas se você falar em direitos humanos, eu não sei se você lembra de um caso de um jornalista saudita em 2018. Não sei se você lembra, Tuca. Do cara que foi... Como é o nome dele, rapaz? Eu estou aqui tentando lembrar. Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi que era um dissidente, era um jornalista crítico do regime saudita. Fugiu para Turquia e acho que em outubro de 2018 ele ia se casar com a noiva dele, uma turca lá, não me lembro o nome. Foi ao consulado da Arábia Saudita para pegar documentos e o cara terminou esquartejado. E sabe quem foi o mandante, segundo a própria CIA? O príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Então você fala em direitos humanos nessa região dominada
pelos mais fundamentalistas, né? Você tem os salafitas no Catar, que também são radicalíssimos. Você tem os wahabistas no Arábia Saudita, que estão tentando destruir o Iêmen, né? E você tem o Talibã, que é sunita, que está muito ali aliado com a Arábia Saudita. E é inimiga do Irã, porque o Irã é xiita. Olha só a confusão, cara. Olha só a muita confusão. loucura. É muita É muita loucura. loucura. Então eu acho que é por aí. A gente vai ter que esperar um pouco. O futuro está sendo escrito, né? Eu espero sinceramente que se chegue a um acordo com o Talibã e que se pressione o Talibã para que ele não faça o que ele fez anteriormente. Mas a gente sabe, eu sou cético porque, Tuca, uma coisa é você olhar Cabul e Kandahar. Eu acho que as empresas de jornalismo vão lá filmar o povo andando na rua, o comércio funcionando, Porque aí é muito fácil também, né? mas o resto É tudo muito bonitinho, né? E aquela coisa, né, Wellington, quando você coloca, né, 30% está concentrado, né, na cidade, 70% está no campo, na área rural, né? Então aí é que está a grande... Foi daí que teve também essa junção do próprio Talibã, né? Foi aí que eles pegaram forças e foram, né, também se juntando, se unindo para poder fazer essa retomada, né? O código de conduta do Talibã, além do Islã, ele é baseado no código de conduta da tribo dele, dos pashtuns. Então a gente tem que entender isso. Como ocidental é muito difícil, sabe, a gente entender. Mas o código de conduta dele não é diferente, né? Muito diferente. É uma relação social que não tem nada a ver com a gente. Nada. E a dificuldade da gente é essa, de entender essas transformações que ocorreram. Agora, todo mundo sabe que antes de 1979 até 1980 e alguma coisa, as mulheres eram tratadas de forma igual no Afeganistão. Isso aqui é uma tragédia para as mulheres, sabe? Porque na década de 70 houve um regime republicano lá, houve uma ocidentalização. Os comunistas que tomaram o poder em 1978 continuaram isso, as mulheres iam para a universidade, mas aos poucos elas foram perdendo os direitos, né? Nenhum, que né? não tem a ver com o Ocidente, é outra coisa. A gente olha aquele Catar, Emirados Árabes, a gente acha bonito que a riqueza está explodindo ali por causa do petróleo. Mas as relações sociais são muito difíceis, são muito complicadas. Então, no caso do Talibã, a diferença, na minha opinião, entre a Arábia Saudita e o Talibã é que a Arábia Saudita é riquíssima e o Afeganistão paupérrimo. Essa, para mim, é a diferença fundamental. Se os talibãs tivessem os mesmos recursos, petróleo, como os sauditas tinham, eu acho que, inclusive, o tratamento dos Estados Unidos seria outro. Com certeza. Né? Porque os talibãs são inimigos do Irã. Porque o Irã é xiita, né? Eles são inimigos do Irã. E são aliados do Paquistão, que é amigo dos Estados Unidos. Então a geopolítica é uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo, se o cara não tiver cuidado, ele entra em parafuso. É muito doido. As alianças são muito complexas, sabe? Muito complexas. Então, essa é a situação. E nessa região, você tem muito, assim, pelo que eu, leigamente falando, a gente tem muita coisa. Essa questão da religião, ela fica como um ponto crucial. E aí vem o Ocidente todo na questão econômica, né? E aí junta essas duas. Faz acordo aqui, não faz ali, faz acordo aqui, não faz ali. Olha, quando a gente fala em Islã, a gente precisa ter alguns cuidados. O Islã, tal qual o cristianismo, ele formatou aquela região do mundo. O cristianismo formatou o Ocidente, o Islã formatou aquela região. São muitas, aliás, são duas principais leituras do Corão, né? O xiismo e o sunismo, mas dentro do xiismo e sunismo tem muitas correntes, então é como se fosse a igreja evangélica com suas diversas correntes, né? Então são diversas correntes, todas elas forjadas no curso da história de forma tribal. A Arábia Saudita, por exemplo, ela não existia, cara. Ela passou a existir em 1919, sabe por quê? Petróleo. O nome saudita vem da família Saudi. Então, a Arábia Saudita é o país de um dono da família Saudi. Criou-se porque tinha... O Iraque não existia, cara. O Iraque não existia. Ele foi criado em 1919.
Então, assim, a gente olhando o Oriente Médio, inclusive um documentário da BBC, a história do Oriente Médio, que é muito importante, petróleo. Petróleo é o definidor de tudo. E no caso do Afeganistão, ele é um país que ele é assim, tá? Você está o Afeganistão aqui, aí tem o Paquistão e a Índia aqui, portanto, interesse geopolítico bastante diverso, Paquistão é inimigo da Índia, né? A doutrina que os talibãs seguem nasceu na Índia, é o Deobandi, que é uma leitura moderna do sunismo, que é no final do século XIX. Então veja só como é louca a coisa. O cara, a escola talibã, os fundamentos filosóficos anteriores surgem na Índia, depois eles vão para o Paquistão e aí eles se tornam aliados do wahhabismo da Arábia Saudita. É uma loucura completa, a pessoa que está de fora. E até a década final da década de 80, havia um colchão ali. Qual era o colchão? A União Soviética. Quando a União Soviética desaparece, aí surge Turcomenistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, instabilidade muito grande. E agora a China está tentando recompor essa unidade através da nova Rota da Seda. O que é a nova Rota da Seda? É uma espécie de plano Marshall da China, favorecendo esses países, que a China tem um pouquinho de dinheiro, né? Uma graninha assim sobrando. Então ele está estruturando a economia desses países e ele não quer confusão. Ele não quer confusão com o Talibã. Portanto, a China provavelmente já está em contatos avançados com o regime, dizendo, olha, não mexa aqui, não mexa aqui. E a Rússia fez exercícios militares agora recentemente, se não me engano foi no Turcomenistão, um dos maiores exercícios dos últimos 20 anos. Mas, basicamente, o Putin, que é uma pessoa amigável, né, chegou e disse, olha, vocês podem fazer o que quiser aqui. Agora, bateu aqui nos interesses da da Rússia, então a gente pode ir lá dar uns cascudos em vocês. Então é uma coisa, sabe, maluca. E assim, a gente tem que esperar o desenrolar dos acontecimentos. Ninguém pode fazer previsão. Mas nessa coisa da China, você fez até um comentário antes que uma das pessoas importantíssimas do Talibã teve um contato com a China, né? Há pouco tempo, né? Há pouco tempo, há semanas atrás, não sei se foi meses ou semanas, o enviado do Talibã, inclusive foi fotografado, apareceu nos canais chineses, como uma força, como é que se diz? Uma força em disputa do poder. E a diplomacia chinesa o recebeu. Porque, na verdade, se você olhar muito bem, o Ocidente tinha que manter o apoio dos Estados Unidos ali, mas é um regime sem nenhuma base, é um regime fantoche. O Hamid Karzai, ele foi educado nos Estados Unidos, ele vivia nos Estados Unidos. Esse presidente, que eu não estou lembrado do nome agora, ele morava na Europa. Esses caras não têm base nenhuma com a população. Noção de nada, né? Do dia a dia. Eles distribuíram, fizeram, esse segundo presidente fez um ministério com quase 50, a gente fala do Brasil que tem muitos ministérios, né? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Ele fez um ministério com quase 50 pessoas, porque era distribuindo poderes. E distribuir poderes, você fica fraco. Por que você acha que os 300 mil soldados afegãos não partiram para cima dos 80 e poucos mil do Talibã? Porque os generais disseram, não vão. Cruzem as armas, entreguem as armas. Ou então, teve um comboio, inclusive, filmado indo para o Irã. Os Hazarás, que são xiitas, que vivem ali na fronteira do Irã, devem ter tido a proteção do Irã. O Irã deve ter dito, olha, Talibã, a gente já é inimigo, mas não, sem briga agora. Muitos soldados foram para o Irã, outros para o Uzbequistão. Então, a surpresa é surpreendente porque na sexta-feira eu vi uma entrevista de especialistas, caras bons, dizendo o seguinte, olha, eu acho que em 60 dias Cabul cai. 60 dias, porque a movimentação de tropas, a coisa toda, no domingo, Cabul caiu. 2 dias depois. Pois é, não era 60? Como é que cai em 2? Exatamente porque você não teve nenhuma confrontação militar. Os caras simplesmente abandonaram. Exatamente. E vai-te embora. Foi uma coisa, entre aspas, né, tirando o desespero da população, né, aquelas coisas todas, pacífica, né? Agora, que para os Estados Unidos é constrangedor. A maior potência do planeta, bancou um regime durante 20 anos. E aí eu me lembrei muito de duas cenas que a gente vê no YouTube. A primeira cena, as duas são quase do mesmo mês, março e abril de 1975. A primeira cena que eu me lembro
são os americanos fugindo do Camboja. De Phnom Penh, que tinha os comunistas cambodjanos estavam chegando e eles fugindo. E a segunda, um mês depois, mais patética ainda, foi a fuga de Saigon, né? A gente viu os helicópteros, os caras jogando helicóptero no mar. Quer dizer, foi uma correria. Dessa agora foi mais elegante. Os helicópteros chegaram, teve realmente esse... Olha, pode sair que a gente não atira, não. Mas, de qualquer forma, para uma nação que se pretende ser a polícia do mundo e a democracia americana, que, sinceramente, eu não acho que seja a democracia nos termos que a gente acha que deve ser. Quer que a democracia norte-americana se espalhe como uma bênção pelo mundo, aí, Tuca, me permita, mas os Estados Unidos têm um certo dedo podre. Ele meteu o dedo na Líbia, a Líbia está sem governo até hoje. Certo? Ele apoiou o regime da Somália, a Somália passou 40 anos sem presidente. Ele interviu na Síria, foram 7 anos de guerra civil. Quer dizer, o Iraque foi destruído como Estado, e eu não estou discutindo o mérito dos regimes. Eu estou discutindo o método dos Estados Unidos. Hoje o Iraque são 3 países. Xiita no sul, sunita no meio, curdos na cabeça. E tudo se bicando com os acordos muito tênues por ali, até que está calmo lá, né? Nunca mais ouviu. Mas é assim, no fio da navalha. E antes era, claro, a gente não vai dizer que Saddam Hussein era um santo, né? Claro. Mas ele conseguia, a ferro e fogo, unificar o Estado iraquiano. Então, os Estados Unidos realmente saem combalidos, eu não vou dizer derrotados. Eu não vou me apressar derrotados, porque a força dos Estados Unidos é muito grande. Muito grande. Mas a força bélica deles é incrível. É incrível. Eles têm poder. E eles investem nisso muito, né? Eu acho que tem a questão do business. O cara chegou e disse, bom, a gente gastou 3 trilhões, está lá do mesmo jeito, vai continuar gastando? Não, então vamos embora. Tem essa frieza, a racionalidade econômica, né? É o que financia as campanhas todas também, né? Também, a indústria bélica americana Wellington, mas assim, você falou da questão dos direitos individuais e tal. Qual é a perspectiva? O Talibã tem que se amoldar de alguma forma, até para ter uma governabilidade, até para a coisa poder funcionar, para a coisa andar, porque eles vão querer que ande, que funcione, até para, economicamente falando, né, o comércio mesmo de várias coisas que eles produzem e tal. Então, isso tem que funcionar de alguma forma, né? Existe uma perspectiva, assim, porque o que está se veiculando, que aí é uma coisa que eu queria também te perguntar, te vê na mídia convencional, é muita coisa que teve um manifesto do Talibã de preservar os direitos das mulheres, um manifesto de dar anistia para várias pessoas, né? Que vai manter todos os direitos adquiridos, vai manter as mulheres que estão empregadas, as mulheres que têm negócio, as estudantes universitárias. E isso soa como uma estratégia ou, de repente, é uma nova visão mais ampla do Talibã? Olha, Tuca, isso é uma pergunta maravilhosa, essa sua. A gente tem que olhar quem é que manda hoje no Talibã, né? Não é mais o Mullah Omar, que morreu em 2013, se não me engano. O nome do sujeito lá que atualmente é o líder do Talibã é Hibatullah Akhundzada, é difícil falar o nome pastum, mas ele é um cara que foi o braço direito do Omar, do Mullah Omar, mas ele é um estudioso das leis corânicas, é um estudioso, ele não era muito afeito a liderar tropas, né? Então, quando ele assume, ele passa, em 2015, quando ele assumiu, 2016, aliás, ele passa a remodelar a sistemática de domínio do Talibã nas regiões liberadas, né? Tipo, diminui aí a violência, mas isso não significa o fim da violência. É a tal coisa. Eu vi 2 entrevistas coletivas hoje dos porta-vozes do Talibã. Eles estão querendo, evidentemente, um amortecimento para que eles possam estabelecer as regras de governabilidade. Isso é fato. Agora, quando ele diz que a mulher vai ter o mesmo direito, de acordo com as leis islâmicas, eu já não tem muitos direitos, né? Eu volto a dizer, é uma interpretação, né? Se o jornalista chegasse para o cara e dissesse, ei, Talibã, diga, qual é a interpretação que vocês farão da lei islâmica para as mulheres? Aí talvez ele pegasse assim, uma espada lá e disse, olha, isso aqui está encerrada a entrevista.
Porque a lei islâmica, o Corão um livro bastante interessante do ponto de vista prático. Mas a interpretação quem dá é quem vai estabelecer a lei. E eles são da lei, da Sharia, da lei islâmica, mais radical. Agora também hoje são homens de negócios. O Talibã hoje, a liderança nova do Talibã são homens de negócios. De repente, essas liberações, essas coisas podem abrir espaço para novos investimentos, né, para um mercado maior. Eles podem estar com essa visão também, né? Isso. E é como você disse há pouco tempo atrás. Uma coisa é Cabul e Kandahar. E para o mundo, pode ser que nessas duas grandes cidades esteja realmente, não esteja tão perseguindo. Mas quem é que vai verificar, talvez até verifique as empresas jornalísticas que têm mais coragem, vão lá para o interior. Mas na área rural, como será a aplicação dessa igualdade de direitos da Sharia do Talibã nas regiões rurais? Eu, sinceramente, se aqui no Brasil há rincões ainda que há brutalidade contra a mulher, você imagine quando é o Estado que está dirigindo essa pequena comunidade. E eu acho que nem chegam, sabe, Wellington? Mesmo o jornalista, por mais destemido que seja, porque a gente vê que aqui no próprio Brasil a gente pega locais que a gente está vendo pessoas em trabalho escravo, mulheres num regime assim absurdo, né? Então, não sei agora, o que esperar, né? O fato, Tuca, que tinha, acho que era 20 ou era 30 mil pessoas que trabalhavam diretamente com as forças de ocupação, que eu chamo de forças de ocupação, tradutores, jornalistas, médicos. Essas pessoas estão com a corda no pescoço. Porque, segundo eu vi aqui na Deutsche Welle, o Talibã tem a lista dessas pessoas. E as pessoas nem todas saíram, né? Não saíram. Não saíram. Então eu vi um tradutor hoje, um menino até novo, tradutor, que ele está escondido no fundo da casa da mãe dele. Porque ele sabe que se sair na rua está morto. Então olha, quando há uma guerra, o vencedor executa vingança. Há leis internacionais, essa coisa toda, tem o controle, tem as negociações, mas no dia a dia existe a vendetta, rapaz. Claro. Existe a vendetta. Então a gente não pode esperar. Eu não espero nada de positivo no curto prazo. Porém, eu espero estar enganado. Espero que as nações realmente forcem o Talibã a ter um comportamento diplomático minimamente decente, né? E pelo menos uma coisa, sabe, Tuca? Encerrar uma guerra. Pelo bem ou pelo mal, encerrou uma guerra que vem desde 1979, cara. Espero que esse encerramento de guerra perdure, mas uma população... 40 anos de guerra significa uma pessoa adulta, que não teve infância, não teve educação, nada. Não viveu nada. Tem uma geração inteira de pessoas, e os filhos delas, que viveram dentro da guerra e da miséria. Uma geração perdida, né? Totalmente perdida. E com traumas, que a gente sabe que guerra gera traumas. Claro. Então, pelo pior dos aspectos, o Talibã talvez desenvolva a paz. O segundo momento é forçá-los politicamente a seguir alguma regra. Inclusive, já foi dito que o Talibã não tem nenhuma relação com a Al-Qaeda. Eles mesmos estão dizendo, não tem relação com a Al-Qaeda não, né? Olha, vocês estão enganados. A gente não tem campo de treinamento não sei o quê. Então, a gente é mais gente boa, tal. A gente é mais paz e amor. Só faltou o Talibã com aquele negócio de hippie das décadas de 60 e com aqueles panos assim para lá e para cá. Faltou só isso. Mas eu estou esperando que nas próximas entrevistas o cara chegue com flores, essa coisa toda. Eu sou muito cético, desculpa, mas eu sou extremamente cético. Mas tem que ser. Porque a gente pega o histórico e você é um cara que estuda muito isso, né? Então você percebe que é meio utópico, né? Imaginar isso. É claro que é um desejo, né? Um desejo real da gente que seja dessa forma. Mas eu acho que essa questão que tu falou, que é fantástica essa tua análise, de ter a paz, pô. Se tu conseguir pelo menos parar de ter guerra, já é um grande avanço. E aí as coisas a gente vai nas reivindicações dos outros países que têm o interesse que a coisa funcione de uma forma mais leve, pelo menos, né? Pelo menos esse presidente escapou com vida, porque o anterior, o ex-presidente, como eu disse aqui, no dia da invasão de Cabul, foi arrancado de dentro de uma representação diplomática da ONU,
sequestrado ele e o irmão, torturado, castrado e pendurado no poste, ele e o irmão. Tem imagens fortes na internet. Esse foi o destino que os talibãs deram no dia que invadiram lá, acabou. Tanto é que os senhores da guerra, naquela época, fugiu todo mundo. Quem ficasse, passava do fio da espada. Isso naquela outra invasão, né? De 96, quando a chegada do poder. Como você disse antes, né? Essa foi diplomática, né? Essa foi light. Chegaram desfilando e tal. Domingo eu estava temeroso de haver um banho de sangue, sabe? Caramba, esses caras vêm com um armamento moderníssimo. Você olha o armamento dos talibãs, não é baladeira nem é machado, não. São armas poderosíssimas, novas. Né? Lança-míssil, lança-granada e novas. Tal. E então eu fiquei aqui, né? Tomando um café e observando o noticiário de fora, porque o noticiário do Brasil sobre o Talibã é uma tragédia. Então eu fiquei especulando aqui, olhando, e como eu sou curioso, eu não sou, já disse, não sou especialista, não sou historiador, sou economista, apenas eu acompanho os fatos que ocorrem nesse país do ponto de vista da geopolítica, porque eu gosto, é curioso. E assim, Tuca, me perdoem os internautas, me perdoem as pessoas do Instagram, mas a quantidade de especialistas que surgiram nos últimos 3, 4 dias em Afeganistão, com as mais loucas postagens, eu fiquei incomodado, sabe? Aí comecei a produzir algumas coisas no Facebook, porque... Eles só não conseguiram bater os especialistas em vacina, né? Em não, aí é para Covid, né? Não, aí não tem como. Os doutores do Instagram e os doutores do Facebook. Esse a gente não conseguiu bater. Não. Mas assim, eu conversei com algumas pessoas, né? E até quando foi para procurar para entrevistar, então me falaram muito bem de você, a referência foi fantástica e comprovou o teu conhecimento maravilhoso. Porque para mim eu sou um conhecedor do Afeganistão de rede social. Então eu comecei a olhar, a ler algumas coisas e disse, não tem como falar sobre isso de forma alguma, porque senão vai virar uma especulação sem saber o fio da meada. E é aquela coisa, não é, como você falou desde o início, não é surgiu, não, pô, tem toda uma história para poder... Aqueles países ali todos têm histórias muito complexas, muito complexas. Como a gente não é instruído na nossa educação formal a estudar nada sobre a Ásia, a gente só estuda Europa e Estados Unidos, né? A gente não estuda América Latina, a gente não estuda África, a gente não estuda Ásia. Então parece coisas do outro mundo, sabe? Tanto desculpa eu estar dizendo isso, mas eu estava numa sala de aula uma vez, e aí eu citei, rapaz, olha, a Turquia teve a porta de Viena, quase tomava Viena. Aí um aluno se levantou, peraí, professor, que história é essa? A Turquia? Eu digo, a Turquia era dona da metade da Europa, rapaz. Não acredito. Eu peguei o mapazinho da época e disse, está aqui, olha aqui esse mapinha. Ou seja, nós somos tem uma cultura eurocentrista, e para entender esses países mais afastados da nossa cultura, torna-se uma verdadeira aventura, principalmente porque a religião deles tem princípios totalmente diferentes da religião ocidental. Que chocam muito, né? Porque a nossa cultura é totalmente diferente, né? Embora a gente saiba que os cristãos, quando chegaram lá no Oriente Médio, foi uma carnificina sem tamanho, né? Então a gente também tem... Quer dizer, não tem nenhum santo e nem tem nenhum demônio. Tem não. Wellington, eu tenho que agradecer muito. Foi uma honra recebê-lo. Agradecer sua disponibilidade. Agradecer a aula. Foi uma aula fantástica. Muito obrigado. Você tem uma didática muito boa. As comparações que você fez, os exemplos que você deu, foi maravilhoso. E colocar o Tuca Viegas Convida à tua disposição, tá? Vamos combinar outras coisas aí para a gente falar sobre outros assuntos. Sempre que tiver uma novidade, dá um toque para mim. Tuca, vamos falar sobre... Eu estou à disposição na hora que você quiser. E muito obrigado pela tua participação. Bom, Tuca, foi um prazer conhecê-lo, eu não o conhecia, né? Obrigado pelo convite, agora quem faz o Salam Alex sou eu, né? Não foi uma aula, foi um bate-papo de uma pessoa que é curiosa, um jornalista que é curioso. Então foi um bate-papo, eu diria informal, para pelo menos as pessoas olharem um pouco mais com alguma profundidade, perca o tempinho da vida deles e ao invés de ficar postando porcaria ou compartilhando coisas inexistentes, raciocínio.
o raciocínio, o conhecimento é uma coisa maravilhosa. Inclusive faz a gente dormir melhor e viver mais. Viver mais, exatamente. Um grande abraço. Muito obrigado. Você que está acompanhando o Tuca Viegas. Um abraço. Você que está acompanhando o Tuca Viegas Convida, aproveite e se inscreve no canal. Se quiser fazer o Pix da gente, está aí, tucaviegasconvida@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima entrevista. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. GTW Empreendimentos. Tradição, qualidade e confiança.